sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira às 7h30 em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Enfermos na alma. Episódio de hoje: falso testemunho. Também conhecido como perjúrio, trata-se de um delito cometido quando alguém presta um falso testemunho ou falsa acusação na justiça com a intenção de prejudicar alguém. Isso configura crime no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. Em 2018, nos Estados Unidos, um homem foi inocentado após passar quase 40 anos preso. A liberdade se deu após ele ser condenado à pena de morte e uma das testemunhas, que falou contra ele na ocasião do julgamento, prestar novo depoimento dizendo que mentiu. Isso nos leva a crer que essa pessoa teve uma epifania moral ao saber da sentença de morte que esse homem recebeu. Em 1995, em Minas Gerais, um homem foi condenado injustamente por estupro e ficou 18 anos preso. Uma das vítimas fez reconhecimento equivocado e somente após o verdadeiro criminoso ser preso e reconhecido pelas vítimas, Eugênio Fiuza Queiroz foi libertado. Ele processou o Estado, que pagou 3 milhões em indenização. Outros casos mais recentes, como o de Ângelo Gustavo, preso sob acusação de assalto. Ele ainda ficou 1 ano preso até ser constatado que o reconhecimento feito por foto era falso. Mas, fora da questão judicial, isso também ocorre e pode causar danos irreparáveis à reputação de uma pessoa. Por vezes, o que, para quem faz a falsa acusação, não passou de uma brincadeira maldosa, para a pessoa afetada pode ser destruidor, podendo afetar a família, a vida profissional e o emocional. A Bíblia fala claramente sobre os males causados pelo falso testemunho em diversos momentos. Com 2 de nós disfarçados no meio deles, iremos conseguir arrancar de Jesus alguma palavra que o condene. Os sacerdotes, irritados e com inveja do Senhor Jesus pelos milagres que ele realizava, buscavam falsos testemunhos contra ele para poderem levá-lo à morte. Também aconteceu com Davi, José e Estevão, e continua acontecendo nos dias atuais, proveniente de mentes carregadas pelo mal. O falso testemunho pode ocorrer por um equívoco. No entanto, é muito mais comum na forma deliberada, na tentativa de arruinar uma reputação. Há 6 coisas que o Senhor odeia. A 7ª é uma abominação para ele: a língua mentirosa, a falsa testemunha que profere mentiras e contendas entre irmãos. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, hoje é um dia que talvez pela manhã, essa hora é o quê? 4, 5 horas da manhã, mais ou menos, aí no seu lugar, no seu estado, devido ao fuso horário. Preste atenção,
Em todos os nossos centros de ajuda, hoje, nós cuidamos da alma. Como você viu no início desse programa, existem situações que não só afetam a nossa vida, elas afetam a nossa alma. Por exemplo, um falso testemunho pode desencadear dentro da sua alma mágoa, rancor, amargura. E se você não sabe como cuidar da sua alma, isso começa a ocupar um espaço dentro de você que corrói a sua paz, que corrói o seu bem-estar. É aquela situação que, ainda que você esteja em outro ambiente, ou às vezes se relacionando no trabalho, ciclo de amizade, aquele sentimento, aquela sensação sempre volta. E você não entende por quê, como. Às vezes você não quer, às vezes os seus amigos percebem. Às vezes eles param e perguntam, e aí, o que foi? Tá pensando no quê? Por que você tá com essa cara de repente? Eles não sabem, eles não entendem. Mas você consegue ver perfeitamente o que está acontecendo dentro de você. E isso é um sinal de que você precisa cuidar da sua alma. Isso mesmo. Nós, talvez você seja uma dona de casa, uma pessoa que tem um trabalho específico, ou dentro da sua profissão, você tem protocolos de procedimento, ou você tem, como que eu poderia dizer, hábitos. Por exemplo, se você é uma dona de casa e o seu filho mancha uma roupa, suja uma roupa, aparece uma mancha ali, dependendo da mancha, você sabe que produto usar. Se você é um profissional da computação, dependendo do glitch, vamos falar assim, ou do problema, do código de erro, não é verdade? Que aparece na tela, você sabe qual procedimento a aplicar para aquele código de erro. E para a sua alma? O que você tem aplicado? Quando as coisas vão errado dentro de você, o que você tem aplicado? A palavra de Deus, ela nos ensina um versículo muito forte para que logo após nós vamos orar. Mas pense nisso. Vamos ler juntos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as ofensas. E aí, meu amigo, entra o que nós falamos. Talvez a razão de você estar aí acordado, ou já acordou pesado, já acordou aborrecido, nervoso, é o fato de que a primeira coisa que veio na sua mente era essa dor que está dentro do seu coração. Essa revolta, esse sentimento de amargura, isso que machucou a sua alma. Por que ela mentiu para mim? Por que ela fez isso comigo? Por que isso aconteceu? Eu quero fazer essa oração, porque se você decidir buscar a Deus, Ele tem o remédio para a sua alma. Ele tem o procedimento que resolve essa situação e faz de você uma nova pessoa. Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que quando essa pessoa beber dessa água, que essa água seja o remédio para a vida dela. Porque talvez como ela nos assistiu, uma mentira foi a razão
dela estar sentindo isso, meu Pai. E como não sentir? Meu Deus, como perdoar quando o coração tem razões para não perdoar? Como perdoar, meu Pai, quando o coração não aceita a ideia do perdão? Ah, meu Pai, em nome de Jesus, cura ela agora, meu Pai. Que essa oração seja o início dessa cura interior, para que essa pessoa tenha paz. Porque se ela já tem estado, meu Deus, nessa condição, ou já tem sido consumido por esses pensamentos e sentimentos na alma, meu Pai, então salva a alma dela agora. Que os olhos dela que estavam se fechando, meu Pai, por causa do ódio, o ódio estava cegando essa pessoa para si mesmo, para a família, meu Pai, para a profissão dela, seja lá qual for a área da vida, meu Pai, que talvez está esmagando a alma dela, que ela seja curada agora. Que o Senhor, que não tem limite de país, de horário, meu Pai, o Senhor só quer uma pessoa decidida a voltar-se para o Senhor. O Senhor está pronto. O Senhor não precisa se preparar. O Senhor está pronto. O Senhor não é como nós, meu Pai, que temos achismos, maneirismos. Pensamos, será que eu vou ser aceito? Será que eu vou ser compreendido? O Senhor quer fazer. E o Senhor faz agora. Por isso que quando essa pessoa beber dessa água, que haja luz na alma dela, em nome de Jesus. Beba dessa água. E se assim você crê, diga graças a Deus. Amém. Meu amigo, você vai hoje, isso mesmo, hoje você vai até o centro de ajuda mais próximo da sua casa e aí você diz, como que eu encontro? Esse endereço eletrônico, universal.org/localizar. Coloca a cidade de onde você está e nós vamos entrar em contato com você. Você vai chegar até nós. Querendo falar conosco aqui em Londres, 232 Seven Sisters Road, N43NX. Que Deus te abençoe e até lá. De quem acreditava para quem um dia deixou de acreditar em tudo. Eu cheguei ao ponto até de falar que Deus era um tirano, que ele era um ditador. Eu comecei a deixar de ir à igreja aos poucos. Era uma quarta-feira que eu estava muito cansado, então eu falava, hoje eu não vou. Domingo de manhã, às vezes eu falava, melhor não ir, vou dormir mais um pouco. E com isso, do lado de fora da igreja, fui me aproximando muito de amigos da escola. Eu pensava assim, será que é tão ruim mesmo, como falam, viver nesse mundo? Eu vejo eles dando risada, eu vejo eles se divertindo, mas eu acho que é realmente aquilo ali, é verdade aquilo ali. Comecei a beber, a fumar, só que com isso eu me tornei uma pessoa muito complexada. Quando eu saía, eu já de imediato tinha um foco, eu vou encher a cara. Naquele momento eu esquecia dos problemas. Eu tinha um pouquinho de alegria, eu tinha um pouquinho de conforto, então eu me tornei dependente desses momentos. Eu lembrei que falavam que era bom, que ia me dar prazer, só que dentro de mim eu estava com a sensação, é só isso mesmo? Será que é isso mesmo que falam que é tão bom? É sério que é isso? Eu tô aqui, tá me trazendo um pouco de prazer, mas não tá me preenchendo. Eu lembrava a volta e meia da igreja, lembrava dos eventos, só que sempre acontecia alguma coisa para me distrair, para esquecer aquelas lembranças. E também acabei adquirindo um certo rancor da Bíblia, até de Deus mesmo. Deixei de acreditar. Eu lembro que eu falava, se esse Deus existe, ele é um tirano, porque ele não me aceita de verdade. Ele não aceita as pessoas como elas realmente são. Então esse ódio foi crescendo dentro de mim, só que também sempre vinha saudade. A vida longe de Deus é uma vida de dependência. A gente é dependente de momentos que trazem prazer, só que é momentâneo. Eu lembro que eu ficava bêbado, mas quando passava o efeito vinha a ressaca e o peso daquilo ali era dobrado, triplicado.
os complexos aumentavam, a ansiedade aumentava. É uma vida totalmente vazia, é uma vida de insegurança, você tem medo de morrer, porque ao mesmo tempo que eu não acreditava, eu pensava, poxa vida, será que se eu morrer agora, será que eu vou, para onde que eu vou? E eu tinha uma saudade, sabe? Muita saudade, para falar a verdade. Só que muitas das vezes o orgulho falava mais alto. Às vezes eu não tinha força de estar indo sozinho lá. Peraí, não, hoje eu vou na igreja. Eu lembro que teve um dia que eu estava na minha casa e tava eu e um amigo. A gente estava fumando e minha mãe chegou em casa e viu nós dois ali. E ela já estava vendo aquilo ali, ela já sabia que eu fazia isso. Só que quando eu olhei pro rosto dela, eu pensei o seguinte, tô fazendo besteira com a minha vida. Eu tô jogando a minha vida no lixo. E eu lembro que depois que ela saiu, eu fiquei mal o tempo todo. Meu amigo foi embora e eu lembro que ela me chamou para conversar. A gente conversando por um bom tempo, ela chegou e falou, filho, você lembra de quando você era da igreja? E aí eu falei, lembro, mãe, mas o que tem? E ela disse, tudo que você faz hoje, tudo, você detestava. Você não precisava de nada daquilo para dar risada, para sorrir. Você não andava com as pessoas que você anda hoje. Não tinha o assunto que você tem hoje. Você era totalmente diferente, mas você sorria. Você era outra pessoa. Você não tem saudade, não? E lembro que durante aquela conversa eu comecei a lembrar ainda mais. E... desculpa. Eu lembro que eu fechei. Depois da conversa eu fechei a porta do meu quarto. E depois de um bom tempo eu falei com Deus. Eu dobrei o meu joelho e eu comecei a gritar por ajuda. E foi passando poucos dias e essa oração simples foi atendida. Eu lembro que um domingo vieram à minha casa um jovem. Ele me chamou, minha mãe que atendeu. Ela falou, filho, o rapaz do Força Jovem, ele tá te chamando pra ir lá na igreja. E na hora, eu sem pensar duas vezes, eu aceitei. Hoje voltei pra dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade. Ó Senhor, tem piedade, me aceita outra vez. Então eu comecei a participar das reuniões novamente. Eu me batizei nas águas, me arrependi dos meus erros. Falei, pastor, não precisa nem de muita água. Pega a mão do Senhor, molha ela e coloca na minha cabeça, que eu sei que eu vou morrer para esse mundo, porque eu não quero mais ser esse João. Ele me batizou. E pouco tempo depois, numa quarta-feira, eu lembro que ele chamou na hora da busca que não tinha o Espírito Santo e quisesse receber. Eu fui lá na frente do altar, eu me esvaziei das minhas lembranças do passado, eu entreguei os meus erros, os meus medos, o meu futuro, os meus sonhos, meus sentimentos, eu me esvaziei de mim. E aí ele me deu o Espírito dele. Eu lembro que parecia que eu tava no céu. Eu tinha tantos conflitos, tantas dúvidas. E através de uma certeza que ele colocou dentro de mim que ele era comigo, aquela tempestade se acalmou. Sou feliz e não preciso de literalmente nada do que eu precisava antes. E se você tá aí afastado, como eu já estive, eu sei que você tem saudade, volta e meia passa lembranças na sua cabeça, só que às vezes você pensa, será que vão me julgar? Será que eu vou ser bem recebido? Será que eu sou digno mesmo de estar lá? Eu digo pra você que quando você voltar vai ser uma festa. Você não vai ser julgado, pelo contrário, vai ser abraçado. Aqui você vai encontrar realmente a paz que você tanto procura. Se eu fosse você, eu voltaria correndo, porque se eu soubesse, eu nunca teria me afastado da presença de Deus.